Boa noite. Vamos iniciar então mais um dia, mais uma noite, né, de estudos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí a participação, o empenho nas aulas. Gostaria de deixar aqui o meu incentivo a vocês. Sei que a gente está passando por um momento difícil, um momento de transição, um momento em que vocês estão aí cobertos de ansiedade, estão também cobertos de dúvidas, mas eu queria dizer que com o esforço de todos nós, com a participação de todos nós, as coisas vão de melhorar. Sei que o estudo remoto vocês não estão acostumados, percebo isso é nítido, mas é o momento que nós estamos passando e é o que nós podemos fazer no momento, né? Então, assim, incentivo a vocês as pesquisas, eu vou colocar para vocês alguns links, estudem, peguem livros de teoria geral do processo, existem alguns bons disponíveis em PDF na internet, peguem, leiam os assuntos, tá certo? É importante que vocês, enquanto estudantes universitários, também aprendam a fazer essa pesquisa, porque a profissão de vocês, a nossa profissão, a profissão do direito, é pesquisa. Então, é importante que vocês aprendam a fazer isso. Os professores, eu principalmente, estou disponível para vocês, mesmo fora da plataforma, para mostrar como fazer essas pesquisas, tá certo? Buscar sites confiáveis. Então, assim, no momento do webinar, a gente vai tirar dúvida de matéria, mas fora do webinar, nós estamos disponíveis, falo em meu nome e em nome de todos os professores, para ajudá-los no que for possível, certo? Então, hoje, nós vamos iniciar o estudo de limites jurisdicionais, tá certo? Então, olha só, estudamos o que é jurisdição na aula passada, mas é lógico que a jurisdição, que é o poder-dever do Estado também, ele tem limites, ele tem campos de atuação que devem ser bem especificados. É isso que nós pretendemos na aula de hoje, tá certo? Então, essa aula nós pretendemos aí realizar com vocês de uma forma bem abrangente, de uma forma bem, assim, simples e fácil de vocês entenderem, né, sobre essa questão dos limites da jurisdição. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula com uma questão que é muito simples, né, que vocês aprenderam lá em Introdução ao Direito, que é a questão do, do limite da própria legislação. Ora, por certo que a legislação de um Estado ela só é aplicável no limite territorial daquele Estado, tá certo? Sem raríssimas exceções de a gente poder falar que a lei de um Estado aplica-se a outro Estado, tá certo? Então, o primeiro limite que a gente tem jurisdicional é exatamente esse limite internacional. Então, olha só, nós temos duas questões a ser relativizada quanto a esse limite internacional. A primeira dele diz o seguinte, que normalmente um Estado não tem interesse de dirimir questões, de dirimir problemas existentes em outro Estado. Me parece isso bem óbvio, certo? Por quê? Por motivo de conveniência. Não convém a um Estado regulamentar conflitos sociais ou interesses sociais atinentes a outro Estado. Por quê? Se nós formos pormenorizar, por exemplo, as funções do direito do poder legislativo, nós vamos verificar que ele muitas vezes não tem condições de acessar sequer
os próprios problemas do Estado a que ele pertence. Imaginem o que seria, então, ele tentar administrar questões referentes a outros estados, né? A outros territórios. Ora, isso é irrelevante, né? Seria irrelevante no interesse do Estado. Então, por que fazer isso? A pacificação que interessa ao Estado é aquela existente no próprio território. Então, é isso que é um dos limites jurisdicionais, é esse. Então, um juiz, ele não pode querer julgar no Brasil uma contenda que exista no Paraguai, por exemplo. Né? É outro Estado que nós estamos dizendo aqui, Estado-nação, não Estado-membro, tá certo? Então é outro Estado, porque um juiz, ainda que seja da fronteira, vai querer ou vai julgar um ato em que a lei do país não vai se aplicar ali, tá certo? É lógico que existem exceções a essa regra, né? Existem exceções em que o direito internacional ele pode ser aplicado tanto no território brasileiro, quanto a lei brasileira pode ser aplicada em outros territórios. Então, a gente tem aí, por exemplo, o caso de contratos internacionais ou contratos que sejam regidos pela lei brasileira, que tenham sido assinados no Brasil e que seriam cumpridos em outro Estado. Ainda que a contenta se dê naquele outro Estado, a gente pode dizer que a lei brasileira vai ser aplicada. A gente tem o caso, por exemplo, de situação que envolvam imóveis situados no Brasil, em que deverá ser aplicada a jurisdição brasileira. Porque, por mais que o julgamento da ação ou o interesse ele venha a realizar-se em outro estado, se o imóvel está no Brasil, só a justiça brasileira pode decidir sobre a destinação desse imóvel. Então, por exemplo, vamos colocar aí uma ação de uso capião de um imóvel existente no Brasil. Ainda que ele seja fronteiriço, ele não pode correr no Paraguai, ou na Argentina, ou no Uruguai, porque só quem pode, só quem tem autoridade sobre os imóveis no Brasil é a jurisdição brasileira, ou seja, os juízes brasileiros. Então, olha só, ainda que o autor da ação seja do Uruguai, do Paraguai ou da Argentina, ou que os participantes sejam desses estados, tanto autor quanto réu, a única jurisdição que pode valer é a brasileira, porque o imóvel se encontra no Brasil, tá certo? Se o réu tiver domicílio no Brasil, é um outro caso, tá certo? Então, o réu da ação tem domicílio no Brasil, algo que deva ser realizado ou participado no Brasil, então a jurisdição brasileira deve ser respeitada. Nós temos até, né, o caso aí, constante da Constituição Federal, da sentença proferida no estrangeiro que tiver que ser executada no Brasil e que deve passar pelo crivo do STF, né, deve ser acatado, o STF deve validar a sentença para que ela possa ser executada no Brasil. Nós temos aí o caso também, né, de inventário de bens que estejam no Brasil, ainda que a pessoa resida ou tenha morrido no exterior, o inventário dos bens do Brasil devem ser realizados na jurisdição brasileira, né? No direito processual penal não tem nem que ver, né? A gente não tem nem que discutir isso. Se o crime é cometido no Brasil, o processo, a lei aplicada é o processo penal brasileiro, né? Não se pode imaginar que um crime
praticado dentro do Brasil seja julgado por outro Estado, né? Da mesma forma que se um brasileiro cometer um crime fora do Brasil, ele vai ser julgado pelas leis daquele Estado. Né? Então ele vai ser julgado conforme o procedimento daquele Estado. É o princípio da territorialidade que vige no Brasil. No processo trabalhista, também nós temos o princípio da territorialidade do direito material. Porém, existe uma questão jurisdicional interessante, que é o seguinte: se o trabalhador, né, essa pessoa, foi contratada para trabalhar no Brasil, para trabalhar no exterior, pode a empresa que contratou no Brasil estar obrigada a satisfazer as exigências trabalhistas do Brasil. Percebam isso, né? Então, olha só, como a gente está estudando aqui uma teoria geral, então nós falamos aí do processo civil, né, das questões dos bens imóveis, das questões do réu, da questão da obrigação a ser cumprida no Brasil. Nós temos o processo penal, né, que ainda vigora o princípio da territorialidade criminal do crime, né, onde foi cometido o crime, aonde ele deve ser julgado, é a jurisdição que deve ser aplicada, independentemente da pessoa que vai ser julgada. E temos na Justiça do Trabalho a questão da territorialidade contratual, que pode ocasionar aí uma aplicação da jurisdição trabalhista brasileira, tá certo? Para o julgamento das condições aí do contrato ou mesmo dos direitos trabalhistas. Então, olha só, a questão jurisdicional aí, ela é muito específica quanto à territorialidade, né? Mas, a princípio, o limite jurisdicional brasileiro é o limite imposto pela própria territorialidade brasileira, tá certo? Não alcança a jurisdição brasileira organismos internacionais. É óbvio que existem, no entanto, pessoas que, apesar de estarem no Brasil, estão isentas de cumprir a jurisdição brasileira. É o que a gente diz aí da pessoa, por exemplo, que está fazendo ou cumprindo uma atividade diplomática, né? Então, essas pessoas, a princípio, estão isentas da jurisdição brasileira. É válida para a jurisdição tanto civil quanto penal, mas olha só, a jurisdição civil, os chefes de Estado, os agentes diplomáticos, eles podem abrir mão dessa imunidade. Né? Então, a renúncia à imunidade ela é válida para a jurisdição civil, mas não é para a jurisdição penal. Tá certo? Agora, existem outros casos que pode essa imunidade jurisdicional surtir efeito, né? Ela surte efeito em todos os casos, desculpa, mas algumas exceções, sim. Então, olha só, quando a pessoa renuncia, então a jurisdição civil pode se aplicar a ela. Se diz respeito, né, se o beneficiário da imunidade é o próprio autor, né, se a própria autoridade que tem imunidade, ela precisa atuar na jurisdição, então essa jurisdição também se aplica a ela. Se for referente a imóvel, direito real sobre imóvel, né, porque aí, independente de estar no exterior ou não, se o imóvel é no Brasil, a jurisdição é a brasileira, já vimos isso. Se for referente a profissional liberal ou atividade comercial exercida pelo agente diplomático. E também quando o agente diplomático é nacional do país. Então, olha só, um brasileiro
que é agente diplomático de outro Estado. Isso é possível? Sim, isso é plenamente possível. Então, nesses casos, pode-se abrir mão, né, da imunidade jurisdicional, e aí a jurisdição brasileira seria aplicada. Observe, nós falamos até aqui, né, de especificamente a jurisdição internacional, ou seja, a aplicação da norma brasileira fora dos nossos territórios. Mas olha só, a norma que eu estou falando é a norma processual, ou seja, a atividade jurisdicional, a sentença, o poder jurisdicional, tá certo? Ele não vincula pessoas que se encontrem fora do Estado brasileiro, salvo as exceções que a gente já disse. Tudo bem? Olha só. Então, vamos falar um pouquinho sobre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Essa ideia de jurisdição voluntária e contenciosa, ela gera um pouco de dúvida às vezes nas pessoas. Nós vamos tentar esclarecer isso aqui. Olha só, quando eu falo em jurisdição voluntária, na realidade eu estou falando de um ato administrativo do Estado imposto a relações particulares. É possível isso? Sim. Quando essa relação particular ela tem tanto interesse social ou comunitário, ela pode afetar uma coletividade, nós podemos ter aí uma jurisdição voluntária. Então, olha só, na jurisdição voluntária, normalmente não há conflito de interesse. O Estado apenas participa no sentido de viabilizar a realização, de fiscalizar a realização, de conferir legalidade e validade ao ato. Então, o que a gente tem nisso aí? Normalmente, a gente pode falar isso, por exemplo, da adoção, né, que seria um procedimento de adoção e não um processo de adoção, apesar de comumente a gente falar em processo de adoção, mas seria um procedimento. Por quê? Porque não existe conflito de interesse. O Estado quer a adoção, a criança precisa da adoção e os adotantes também querem a adoção. Qual o conflito de interesse? A princípio, nenhum. Mas qual o interesse da coletividade? Entender ou descobrir se aquela adoção é benéfica ou não à pessoa do adotado. Percebe? Será que o adotado vai ser bem recebido naquela família? Será que aquela família está apta a criar uma criança ou um adolescente? Então, isso é importante de o Estado e da comunidade se manifestar. Então, olha só, muitas vezes o Poder Judiciário entende que é plenamente possível a adoção, mas a coletividade, a comunidade, conhece mais requisitos ou minúcias do casal adotante ou da pessoa adotante que, se considerados, não aconselham a adoção. O interesse, então, de quem? Então, da coletividade. Então, imaginem só, uma pessoa que tem traços ou tendências de pedofilia e quer adotar uma criança. Nunca foi processado, nunca foi provado nada contra ele, mas a comunidade tem isso. A coletividade conhece isso. Pode ser informado no processo de adoção? Sim, pode ser informado no processo de adoção. E aí, o que está em jogo? Existe aí algum litígio? Não. O que existe é o interesse coletivo do bem do menor. Então, vamos analisar isso aí. A jurisdição voluntária é aquela que deriva da vontade de particular, mas devido à importância social,
interessa a coletividade. Existe obrigatoriedade de participação de um órgão público. Então, olha só, dei exemplo da adoção, temos aí o exemplo do casamento. No casamento existe um processo de habilitação para o casamento. Na verdade, o casamento ele é feito, né, o casamento que nos interessa aqui é o casamento civil, ele é feito no cartório e ele é precedido de uma série de atos, como, por exemplo, a publicação do edital do casamento, o processo de habilitação que é feito pelo próprio cartório e levado ao juiz para que o juiz autorize o casamento, tá certo? Então, todas essas circunstâncias demonstram a importância do casamento, né, civil para a coletividade. Efetivamente isso existe? Existe. Existe uma mudança, né, do estado civil. O mesmo ocorre na adoção. O mesmo ocorre também, por exemplo, no inventário. Mas olha só, apesar de a princípio não haver conflito de interesses, não haver aqui litígio, pode vir a tornar-se um procedimento litigioso. Então vamos colocar aí um inventário em que um herdeiro requer o reconhecimento dele como herdeiro, uma pessoa requer o reconhecimento como herdeiro, e os demais herdeiros contestam esse direito à herança. Olha só, nós vamos ter um processo voluntário, de jurisdição voluntária, tornando-se litigioso, mas o litígio não é quanto ao inventário, quanto ao reconhecimento da condição de herdeiro. Isso é possível? É. No entanto, a legislação brasileira considera esses atos como de jurisdição voluntária. Por quê? Porque no mais das vezes não há litígio. Litígio, nesses casos, é exceção. Já quando a gente fala de jurisdição contenciosa, a gente fala da existência de litígio. Esse há uma pretensão resistida, há um conflito de interesses. E aí o Estado atua de forma jurisdicional, né? Substituindo a vontade das partes e impondo a vontade do Estado, que é a decisão proferida pelo juiz. Então, observem bem, a diferença da jurisdição voluntária para a contenciosa é que na voluntária, normalmente, o Estado atua apenas como um administrador do interesse coletivo. Normalmente, né? Porque normalmente não há litígio, tá certo? É importante a gente dizer, a gente descrever isso aqui, porque a gente vai continuar falando sobre outras formas de jurisdição, sobre divisão de jurisdição, e é importante que a gente saiba isso, tá certo? Eu vou pedir a vocês que estudem o capítulo de jurisdição e de limites de jurisdição em qualquer livro que vocês possuírem de processo civil, tá certo? Que vocês conseguirem nesse momento, baixem na internet, é fácil, é só procurar no Google, livro de processo civil em PDF, desculpa, livro de teoria geral do processo em PDF. Pesquisem, orem, estudem, é importante para a formação de vocês, tá certo? No mais, volto a me colocar à disposição de vocês para a ajuda que vocês precisarem, tá certo? Eu sei que nesse momento tem muita gente aí passando dificuldade emocional, dificuldade financeira. Deixo a vocês o meu abraço virtual, que é o que eu estou podendo agora, mas a minha amizade sincera e pessoal, tá? Me colocando à disposição de vocês no que for preciso. Boa noite a todos.